Então, meus irmãos, dando início às nossas atividades na noite de hoje, nós cumprimentamos a todos, encarnados e desencarnados, e os nossos irmãos que nos ouvem através da nossa Rádio Discípulos. Solicitamos que confiram se os celulares estão desligados, para que durante a exposição a gente não seja surpreendido por um barulhinho inconveniente. Então nós lembramos, já falamos do atendimento fraterno, né? Que nós temos aqui na casa, que mudou a salinha de atendimento. E também queríamos lembrar que aqui no quadro, ó, a evangelização já começou. E amanhã nós temos então a evangelização das crianças, que a nossa expositora depois vai nos esclarecer bastante sobre esse assunto, às 10 horas da manhã, para crianças e jovens. Idade mínima, 3 anos. E os jovens até 21, 22 anos. Então começa amanhã, aliás, já começou na semana passada, e ao mesmo tempo nós temos o ciclo de paz. Enquanto as crianças e jovens estão na evangelização, os pais ficam reunidos com uma orientadora conversando assuntos da família. Então nós vamos dar início à nossa sessão doutrinária, né, realizada com a palestra pela nossa irmã, que vai nos esclarecer e nos consolar sobre os princípios evangélicos da doutrina espírita. Depois da palestra, como nós já sabemos, tem as preces, tem as irradiações, que é aquele momento em que a gente pensa, ora por nós e por quem pensarmos. É com muita alegria que nós temos hoje aqui na nossa casa a minha amiga, minha companheira de longa data, a Janete Azambuja. Mas eu chamo de Janetinha, né? Essa pequena, grande mulher, trabalhadora da terceira revelação divina, lá no Cristal, em Porto Alegre. E ela vem nos falar, uma trabalhadora do Departamento de Assuntos da Família da sua casa. Então, ela tem a experiência dos assuntos da família, né? E ela vem, então, partilhar conosco os seus conhecimentos e a sua experiência, e vai nos falar sobre os pais e a evangelização dos filhos. Seremos todos ouvidos, que Deus te ampare, te ilumine, e os benfeitores também. Um bom trabalho, minha querida irmã. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pelas boas-vindas da Cleusa, uma amiga muito querida também, com quem já tive o prazer de trabalhar. E vira e mexe nos encontramos no movimento espírita. É com muita alegria que estou aqui, principalmente para falar desse tema tão importante para nós, como é a evangelização das nossas crianças. Nós vamos retornar no tempo para entender um pouco o nosso assunto. A família é uma instituição que existe desde todos os tempos. E é a nossa porta de entrada neste mundo. É na família que nós reencarnamos. É a instituição que nos recebe, é o grupo social que nos acolhe no primeiro momento em que nós chegamos aqui na Terra. Todos nós chegamos, de alguma forma, por uma família, que pode ser composta por um ser, por 2, por 3, não importa o número de pessoas que estão nos acolhendo, não importa o vínculo afetivo, não importa o vínculo familiar ou sanguíneo. Sempre alguém nos acolhe, alguém nos ampara, quiçá seja até mesmo alguém que faça parte de uma instituição. Todos acolhidos, ou seja, alguém nos cuida quando nós chegamos, porque nós reencarnamos na condição de um bebê, de um ser completamente dependente. Mas quando nós fazemos o nosso projeto reencarnatório, muitas vezes nós temos noção de tudo aquilo que vai estar nos esperando aqui, de tudo aquilo que nós vamos ter que passar, de tudo aquilo que nós vamos ter que vencer. E nesse contexto nós temos consciência das pessoas, dos espíritos que nós vamos reencontrar.
dos vínculos do passado que nós vamos reencontrar, das pessoas que nós precisamos conviver nesta atual existência para crescermos, para desenvolvermos o nosso papel aqui na Terra. Nós vamos ver o nosso assunto sob a ótica de uma história. Vamos montar juntos uma reencarnação. Vamos supor que João e Maria, um casal muito jovem, se casa com muito amor, com muito entendimento, com muita paciência um com o outro, com muita afinidade. Dois espíritos que, na verdade, se reencontram depois de muitos séculos, para agora cumprir uma missão, resgatar vínculos e na família desempenhar o seu papel. Esses dois espíritos, já na espiritualidade, planejaram receber no seio de seu lar um casal de filhos. Pois bem, o João e a Maria então se casam, estão felizes, passam-se alguns anos, entre muitas festas, novas amizades, viagens, essas coisas boas que às vezes queremos aproveitar. Mas esquecem-se um pouco da sua missão, do seu planejamento e vão adiando a paternidade. Até que um dia a consciência fala mais alto e eles resolvem então acolher um filho. E nasce o Joãozinho, chamá-lo assim, um menino. Joãozinho é um espírito altivo, esperto, inteligente, com muitos vínculos com aquele casal, com muito afeto para distribuir. Os pais felizes planejaram tudo, receberam com o quarto decorado, com muito carinho. Mas o menino cresce e os pais têm que trabalhar, têm que desenvolver as suas atividades e surgem os problemas, como surgem em todas as famílias. Surge a doença, surge o desentendimento, o caráter começa a aflorar naquela criança que recém chegou, as dificuldades vão crescendo, os problemas financeiros. E quando surge a dor, muitos de nós vamos para onde? Para a casa espírita. Vamos em busca da doutrina. Então vamos supor que o João e a Maria começam finalmente a voltar o seu pensamento para um compromisso antigo que possuíam com o Cristo. E começam a estudar a doutrina, começam a frequentar uma casa espírita, começam a trabalhar nessa casa, se tornam médiuns, defensores ardentes, vigorosos, então da doutrina espírita, que parece resolver todos os seus problemas. Enquanto isso, o Joãozinho cresce. Mas para o Joãozinho, todas as honras e todos os luxos. E quando os pais vão à casa espírita, ele fica em casa, com a babá, com os amiguinhos. Porque ainda é muito criança para essas responsabilidades, segundo o pensamento dos pais. Mas o Joãozinho está crescendo. E os pais, ora estão no trabalho, ora estão na casa espírita, ora estão descansando, e o Joãozinho está bem assistido. Vai agora para a escola, a pré-escola. Temos escolas maravilhosas no nosso mundo. E o Joãozinho continua bem assistido. As professoras o estão educando sob a ótica dos pais. Os amigos estão com ele, as empregadas estão cuidando. A casa espírita não é lugar para ele. Mas o Joãozinho cresce. E as dificuldades então aparecem, os problemas de relacionamento na adolescência, a birra para com os pais, a sua personalidade agora se autoafirmando. É hora de levá-lo para a casa espírita. Será que só agora? Mas o João e a Maria, apavorados com os problemas, resolvem então que é hora finalmente de levar o Joãozinho para a evangelização espírita. Não quer ir. Ele está em plena adolescência tentando se autoafirmar, com todos os vazios que os pais deixaram preenchidos pelos amigos, pela rua, pelo programa de televisão, pelos interesses naturais, é claro, de toda criança, as brincadeiras, os jogos, a internet, o smartphone. Ele não quer ir e se recusa. Os pais, então, que nunca
se aproximaram do Joãozinho, que nunca disseram o não, que apenas entregaram tudo, todos os bens materiais, aqueles pais que então se distanciaram pelo afeto, novamente resolvem. Quando ele for adulto, ele decide o que ele quer seguir. Quando ele for adulto, então, se ele quiser, ele vai à casa espírita. Mas então, já é tarde demais, o Joãozinho cresce, se torna uma pessoa amargurada por falta de amor. Aquele vazio que ele sentia quando estavam partilhando os dois de algo tão importante para eles, que era a crença na doutrina espírita, que era aquele conhecimento, que era aqueles momentos saudáveis sob uma psicosfera positiva da casa espírita, ele jamais participou. Lucidamente, aparentemente, ele não sabe do que se trata, mas o vazio que ficou naqueles momentos em que ele não participou, ele sabe o quanto dói. As suas carências, as suas emoções conflitantes estão à flor da pele. E ele se torna então um adulto infeliz. E finalmente então se recusa a qualquer crença, muito menos ao conhecimento espírita. Se não me ofertaram quando mais necessitei, por que agora depois de adulto? Talvez procure mais tarde pela dor. Mas vamos focar a nossa história. Ressaltando ainda que esse casal, no meio das dificuldades, não cumpriu o compromisso de trazer para o seu lar a filha que havia progredido. Porque as dificuldades se tornaram tão graves que ficou difícil acolher mais um filho. Mas vamos mudar a história, vamos retornar. O Joãozinho nasceu, menino esperto, bem recebido, amado. E vieram as dificuldades, os pais tiveram que trabalhar mais. Mas, no primeiro momento em que tiveram dificuldades, correram à casa espírita. E quando conheceram a doutrina, perceberam o quanto ela era importante também para o seu filho. Assim que puderam, o levaram para a evangelização. Levaram para participar daqueles momentos de integração com outras crianças. O Joãozinho, esperto, inteligente, fazia perguntas, aprendia o evangelho, conversava e levava as experiências para o dia a dia. Entendendo as leis de causa e efeito, prestava mais atenção nas suas atitudes negativas e se desenvolvia de maneira mais saudável. O seu caráter vem brotando de outras eras, um pouco áspero às vezes, um pouco de revolta, agora vai se apaziguando. Porque na psicosfera positiva do ambiente espírita, ele pode perceber, mesmo como criança, que todos os seus gestos têm uma consequência. Que está sofrendo a lei de causa e efeito. Que terá que receber aquilo que plantar. Então, o Joãozinho vai crescendo com mais afeto, com mais carinho, e sente-se honrado em entrar na casa espírita de mãos dadas com o pai, com a mãe. Sente-se feliz de estar participando daquela atividade que para os pais parece ser tão importante, porque eles deixam tudo de lado, menos o estudo na casa espírita, menos o dia da evangelização, fazem questão de levá-lo, de acompanhá-lo, de perguntar como foi. Então eles percebem como é bom ter aquele filho e recebem acolher dentro do seu lar a Mariazinha, a menina, aquele outro espírito com o qual eles tinham se comprometido no projeto reencarnatório. E a família cresce. Mas como nada é perfeito, mesmo conhecendo o Evangelho, o Joãozinho tem problemas sim na adolescência. Ele também quer se autoafirmar como qualquer outro jovem. Então, lá pelos 12 ou 13 anos, ele diz: hoje eu não vou. O que a Maria faz? Tu vais. Assim como eu não te nego a escola, eu não posso te negar a evangelização. Quando tu puderes decidir por ti mesmo, decida. Por hora, tu vais à evangelização. E isso acontece por muitos dias, por muitas semanas, por mais de um ano.
mas tanto a Maria quanto existem. E o Joãozinho vai crescendo e entendendo os preceitos da doutrina espírita. Ele vai crescendo, vai chegando à juventude, descobre como é saudável participar dos encontros da juventude. Tem um tal de corujão, que eles dormem juntos 2, 3 dias. Tem outro tal de encontrão, onde eles se reúnem e ficam felizes, porque é uma festa, uma alegria, uma festa saudável, um encontro com Jesus. Então, a partir de agora, o Joãozinho permanece na evangelização por vontade própria. E se torna espírita e vai assistir os grupos de estudo. E com o tempo se torna um palestrante, um médium, um trabalhador. E constrói uma base mais firme para elevar a sua própria família. Da mesma forma, a Mariazinha, vendo o exemplo do irmão, não pode ficar para trás. Eu também vou, mamãe. E lá vai ela, de mãozinha dada, pequenina, acompanhando todos os passos do irmão, que agora já não quer tanto a sua companhia, prefere os amigos, mas ela está lá. Porque na escolinha dela, na evangelização, tem mais brincadeiras, tem brinquedos e tem o Cristo apresentado como nosso irmão. Então, meus irmãos, o que é a evangelização? A evangelização é um projeto maravilhoso da espiritualidade que foi traçado por longas décadas, por longos séculos, por espíritos de escola, espíritos iluminados, que se comprometeram com a tarefa de elevação dos espíritos desde a mais tenra idade. Esse projeto, desenvolvido com a maior seriedade, foi chegando até nós através de trabalhadores dedicados, de trabalhadores sérios, como Cecília Rocha, aqui do nosso estado, que foi construindo evangelização e levando para todos os cantos do nosso país, que foi elaborando material, e começou o projeto Conte Mais, porque a criança tem que aprender com a história, porque a criança tem que estar inserida no seu contexto de imaginação, de ingenuidade, de pureza aparente da fase infantil. Assim, diversos trabalhadores desenvolvem esse projeto, mas o projeto originalmente é do Cristo. A evangelização é o ensino do Evangelho para as crianças sob a ótica espírita. Muitas religiões ensinam o Evangelho e é um trabalho maravilhoso. Todo trabalho de evangelização tem o seu valor. Todas as religiões que evangelizam são abençoadas por esse trabalho. Mas no Espiritismo, nós damos o Evangelho sob o aspecto da reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, ensinando às nossas crianças que tudo que plantarem receberão. Ensinando às nossas crianças, relembrando-as, na verdade, que são espíritos eternos, que são espíritos com uma missão a cumprir, que o mundo está sendo preparado para elas e que elas são o amanhã. Se nós perguntarmos para nós mesmos como vai nossa família, como está a nossa família hoje? Teríamos que perguntar também como nós trabalhamos para que a família esteja hoje. Porque nós somos os nossos antepassados. Nós somos os nossos antepassados, muitas vezes reencarnando no mesmo grupo familiar. Então, meus irmãos, se a nossa família não está bem hoje, com certeza nós temos a nossa parcela de responsabilidade. E falamos em responsabilidade, não em culpa. Porque culpa é algo que nos atrasa. É aquilo que nos põe um peso nas costas, como se não pudéssemos modificar. Falamos em responsabilidade, em algo que decorre de nossas atitudes do passado. Porque nós somos uma só sociedade. Se o hoje não está bem, nós temos a nossa parcela de
responsabilidade. E devemos trabalhar para modificar. Se a nossa família não está bem, mesmo que as atitudes que nós enxergamos como equivocadas, mesmo que os problemas não estejam diretamente ligados a nós, nós temos a nossa responsabilidade. Mas hoje, nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a evangelização. Ela está ao dispor de todos nós. Dia na semana, é levar o filho pela mão, é apontar, é insistir quando ele não quer ir, é explicar o verdadeiro fundamento daquele momento, é socializar a criança num ambiente com psicosfera mais amena. A casa espírita tem uma psicosfera diferente de todos os outros lugares, porque aqui é um hospital, uma escola, é um ambiente onde a asepsia é feita por espíritos superiores. No momento que a criança ela está numa psicosfera mais limpa, mais clara. Ela está mais suscetível de boas influências. Como nós sabemos que os nossos filhos não são anjos, que nós não somos anjos, que nós somos espíritos que reencarnam para resgatar débitos do passado, para se aperfeiçoar, para se melhorar, nós precisamos de momentos como estes que nós temos aqui dentro da casa espírita, que nós temos com o convívio da doutrina espírita para acalmar as nossas emoções. A sociedade aí fora parece agitada. O mundo nos parece agitado, turbulento, desestruturado. Por quê? Porque as nossas emoções estão desestruturadas. Porque as nossas emoções andam desequilibradas. Porque todo esse mundo que está ao nosso redor é formado por cada um de nós. E é esse mundo que nós estamos oferecendo para as nossas crianças. É esse mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos. E dentro de uma década, 2 no máximo, todos eles serão adultos. Todos eles estarão desempenhando o papel de um espírito que está na fase adulta, fazendo as próprias escolhas, seguindo os próprios caminhos e sofrendo as consequências dos próprios atos. Nós escolhemos a melhor escola para os nossos filhos, às vezes pagamos o que não podemos. E nem sempre isso é verdadeiro, porque a escola pública também é boa, porque os professores são os mesmos, muitas vezes mais dedicados, embora mal remunerados, uma profissão não reconhecida. Mas nós nos esforçamos para que eles tenham o melhor na escola, embora nem sempre os acompanhemos, porque quem educa os nossos filhos somos nós. A escola dá o conhecimento intelectual. Nós educamos. A casa espírita nos apoia, dá continuidade das emoções positivas que nós tentamos transmitir aos nossos filhos. Enquanto espíritas, nós temos que vivenciar e exemplificar aquilo que nós pregamos. Se nós somos espíritas, simpatizantes da doutrina, se nós acreditamos no Evangelho de Jesus, cabe a nós levarmos todo esse conhecimento para os nossos filhos. Cabe a nós oferecermos a eles esse presente maravilhoso. Essa oportunidade de convivência saudável dentro de um ambiente totalmente diferente do mundo que nos cerca. As crianças precisam sim de socialização. E se nós não oferecermos a socialização positiva, eles vão encontrar em outro lugar. Eles vão encontrar grupos indesejáveis, influências negativas e vão trazer isso para o seu comportamento. No momento em que nós trazemos de outras existências diversas dificuldades interiores não vencidas, basta uma influência negativa para que nós as acusemos neste mundo novamente. Mas basta também
e graças a Deus, uma influência positiva para que nós possamos modificar os nossos ímpetos. Na evangelização, nós acompanhamos muitos jovens que se modificam ao longo de 1 ano, 2, 3. Jovens que largam as drogas. Jovens que se reaproximam dos pais. Jovens que conseguem crescer profissionalmente. Jovens que conseguem vencer as emoções turbulentas. Conseguem decidir pelo próprio futuro. E conseguem se ver como um ser humano amado. Acima de tudo, o que nós oferecemos aos nossos filhos é sinal do nosso amor. Assim como Jesus nos deixou o seu evangelho, cabe a nós, como prova maior de amor para com os nossos filhos, oferecer a eles todo esse conhecimento. E ensiná-los, então, através da evangelização, o valor do perdão. Porque todas as nossas crianças são birrentas. Elas disputam com os amigos a posição, o brinquedo, o pensamento, a opinião. Aprendendo a perdoar, nós vamos observar que o outro tem o direito de pensar diferente, que o outro tem o direito de possuir aquilo que eu possuo. Nós nos colocamos no mesmo patamar, ao passo que quando nós não perdoamos, as nossas emoções tendem para um lado negativo e nós nos afastamos uns dos outros. Assim acontece com as crianças. Assim surgem as brigas na adolescência, assim surge o bullying na escola, assim surge a discórdia entre eles, assim diminui a autoestima dos nossos jovens. Por que eu sou diferente? Por que o outro é feliz e eu não sou? Por que o outro é amado pelos pais e eu sou deixado de lado? Por que para o meu irmão tudo é oferecido e para mim não? Ofereçamos para as nossas crianças em nível de igualdade tudo aquilo que elas necessitam para o seu crescimento. Quando nós levamos uma criança para a evangelização, ela não está indo de forma alguma a ser doutrinada. Muito pelo contrário. A evangelização, assim como o estudo da doutrina espírita, nos ensina a pensar. Nos ensina que nós temos o livre-arbítrio. Nos ensina que nós temos o direito de escolha, que nós somos livres. E toda criança quer ser livre. Todas as vezes que eles nos enfrentam, é pela liberdade tão sonhada. É pela vontade de crescer, é pela vontade de ser adulto e tomar as próprias decisões. Mas a doutrina espírita nos ensina que nós temos todos o livre-arbítrio, mas temos também as nossas responsabilidades. É então, meus irmãos, que na evangelização, as crianças e os jovens percebem essa sutil diferença entre liberdade e responsabilidade, entre livre-arbítrio bem exercido e desmando, em ser deixado ao léu, em ser deixado sobre as próprias decisões, quando não se tem condições ainda de decidir. Quando não se pode ainda saber o que é melhor para nós. As crianças vão para a casa espírita e nos ensinam muito mais do que aquilo que recebem. Se nós, quando as crianças retornarem para casa, empregarmos o nosso tempo perguntando a elas o que aprendeu hoje, vamos ver os olhos brilharem. Vamos ouvir frases surpreendentes, porque na evangelização o Espírito desperta o conhecimento que já possui. Aquele conhecimento que está adormecido no Espírito vem à tona. Então ele lê ou ouve aquelas pequenas frases em cena, às vezes num teatro, canta numa música que lhe é apresentada e parece recordar. Quantas vezes eles nos dizem: mãe, parece que eu já sabia. Mãe, é tão simples de entender. Pai, como eu estou gostando de estar lá. Hoje eu não quero faltar. Na nossa casa,
nós temos ainda a alimentação para as crianças. Eles têm a evangelização e depois são alimentados. Durante a evangelização, nós temos o grupo de pais no mesmo horário. Qual a nossa surpresa ao perceber no grupo de pais que, via de regra, quando a criança apresenta um problema, esse problema está diretamente ligado aos pais. Ou aos responsáveis, ao avô, avó, aquele grupo familiar que está responsável pela sua criação, que está responsável pela sua educação. E nesse compasso, meus irmãos, infelizmente, muitos pais não resistem quando percebem a sua responsabilidade, os seus erros e se afastam. Ou afastam a criança. Porque perceber o quanto nós estamos errando com os nossos filhos não é fácil. É preciso resignação. É preciso humildade. É preciso recomeçar. Então, infelizmente, as crianças sofrem diretamente as nossas atitudes e as nossas omissões. Não sejamos omissos em levar a eles o conhecimento da doutrina, o conforto do Cristo. As nossas casas têm como missão principal acolher, consolar, para depois orientar e esclarecer. Quando nós acolhemos esses pais e percebemos o desespero pela desestrutura que reina dentro dos lares, tentamos ajudar. Mas ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Ninguém ajuda quem não está pronto, quem não abre o seu coração para que a família se reedifique. E é por isso, meus irmãos, que nós observamos tantas famílias desestruturadas, tantas famílias em sofrimento, tanta dor ao nosso redor. Mas se nós observarmos bem e tivermos a humildade, vamos perceber que muitas famílias já conseguem viver bem. E são aquelas famílias onde há o entendimento, onde há o perdão, onde há o olho no olho com os filhos, onde se sabe dizer o não ou o sim quando for necessário, onde se sabe dosar as atitudes e as responsabilidades de cada um. Porque problemas e dificuldades todos nós temos. Vivemos ainda num mundo de imperfeição, de provas, de expiação, de dificuldades, mas felizmente de crescimento. Se olharmos para o lado, perceberemos o quanto de amor já existe em nós, o quanto de afeto já adquirimos, o quanto as famílias já evoluíram ao longo de décadas. Há pouco tempo atrás não tínhamos a evangelização. Há pouco tempo atrás as crianças não eram sequer esperadas quando nasciam. Agora já temos, via de regra, um planejamento, uma espera, uma preparação, uma tranquilização das emoções, para que aquele ser chegue num lar o mais saudável possível, o mais equilibrado possível, que seja acolhido por uma família onde haja o entendimento, onde o afeto esteja acima de tudo, acima de todas as dificuldades, acima de todas as diferenças. As conformações familiares estão mudando. Muitas famílias estão se estruturando de maneiras diferentes. Nada disso importa. Só importa, meus irmãos, o afeto que nos une. O cumprimento da nossa missão reencarnatória. A educação dos nossos filhos. Porque essa cabe somente a nós. Ninguém pode substituir o nosso papel dentro do lar. Nem o professor na escola, nem o amigo, nem mesmo o evangelizador. Esse complemento maravilhoso que eles recebem. Mas o papel principal é nosso. Então cabe a nós decidirmos, escolhermos o que é melhor para os nossos filhos e guiá-los sim pela mão enquanto eles necessitarem.
enquanto eles não tiverem a maturidade de escolher por si mesmos. Enquanto estiver pulsando dentro deles as emoções da adolescência, os conflitos existenciais do início da vida, cabe a nós apaziguar. Cabe a nós acalmar. Cabe a nós demonstrar a eles o quanto os amamos, demonstrar a eles o quanto são importantes. Tão importantes que temos que dizer a eles o não, que temos que responder que não é o momento, que temos que mostrar qual é o melhor caminho, que temos que guiá-los até a casa espírita, que temos que guiá-los pelo caminho da vida e temos que demonstrar o caminho do coração, o caminho do amor. Quando nós finalmente conseguirmos chegar à perfeição deste papel de pais, de mães, de orientadores desses pequeninos que estão reencarnando, aí sim nós estaremos no caminho final da evolução. Porque não existe missão maior do que acolher um ser que está chegando à Terra e educá-lo para o caminho do bem. Essa é com certeza a nossa maior missão. A única que nós não podemos nos permitir falhar. Não temos esse direito. Porque a nossa falha pode significar a falha da missão daquele espírito que está sob os nossos cuidados. Quando nós falhamos, se aquele espírito não é já um espírito mais evoluído, se ele já não está num grau um pouco mais adiantado, ele também falhará. Ele não consegue se reerguer sozinho, porque ele depositou em nós toda a sua confiança. Porque o Cristo depositou em nós a confiança para a educação, para o desenvolvimento, para o crescimento, para o amadurecimento espiritual daquele ser. Evangelizemos as nossas crianças, ofertemos a elas tudo que há de bom neste mundo, sim. Ofertemos o conforto do nosso lar, que eles saibam o espaço que pertence a eles dentro de casa, que eles tenham a liberdade de usar todos os cômodos, mas que eles saibam, acima de tudo, o espaço que eles ocupam naquela família. Que eles saibam o quanto são importantes naquele grupo familiar, que eles não tenham nenhuma dúvida de que eles pertencem àquela família, de que ali eles são desejados, de que ali eles serão amados em qualquer circunstância, independente de qualquer escolha pessoal futura, independente de qualquer erro que possam cometer. Que eles saibam que ali eles sempre serão recebidos como o filho pródigo que volta ao lar. Que eles saibam que ali será sempre o seu lugar. Que eles saibam que, na verdade, esse lugar é coração de pai e mãe. É coração de pai e mãe que imita neste momento o amor do Cristo, o amor dos espíritos mais evoluídos e, acima de tudo, o amor de Deus, nosso Pai. Que a evangelização, então, seja para nós um complemento de tudo aquilo que nós ofertamos aos nossos filhos. Que a evangelização seja encarada como uma necessidade séria e inadiável para as nossas crianças. Que nós possamos lotar, então, os bancos espíritas de evangelização com as nossas crianças, guiadas, sim, pela nossa mão, enquanto assim necessitarem, para que um dia estejam aqui, ocupando os nossos lugares e, por sua vez, transmitindo tudo isso aos nossos netos, bisnetos, quiçá para nós mesmos reencarnados no futuro. Muito obrigada pela atenção, que uma grande paz esteja em nossas famílias, em nossos corações, e que as nossas crianças possam receber muito mais daquilo que já recebemos, mas que nós tenhamos a certeza de que recebemos muito. E que recebendo muito, temos muita responsabilidade. A nossa responsabilidade é maior. Não só por sermos espíritas, mas principalmente por estarmos aqui e termos abraçado a tarefa de evangelizar.
porque na verdade todo espírita está evangelizando. Não importa se é o palestrante que está aqui na frente, não importa se apenas vem o grupo de estudo, se apenas aplica o passe, se apenas está ali na porta. Todos nós somos peças fundamentais da evangelização que o Cristo nos solicitou, da evangelização inadiável que nós temos que trazer para o nosso planeta. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Janete, que ela possa retornar outras vezes, né? Então, meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus e de Joaquim Cacique de Barros, o patrono e guia espiritual desta casa, nós damos prosseguimento às nossas atividades. Solicitamos a todos os presentes para acompanharem mentalmente a nossa sessão de preces e radiações. Que as nossas preces, nesse momento, possam chegar aos nossos irmãos que já se encontram na espiritualidade, bem como por todos aqueles em que pensarmos neste momento. Que bênçãos de luz, de paz e de consolação se façam sobre todos. Rogamos ainda misericórdia pelos nossos irmãos que não suportaram as provas, desistindo da vida terrena. Que as nossas vibrações de amor, de compreensão, possam abrandar a amargura dos seus sofrimentos e que os bons espíritos possam inspirar-lhes o arrependimento, resgatá-los, protegê-los e ampará-los. A cada um dos presentes, solicitamos que pensem mentalmente na sua casa, como se estivessem entrando pela porta da frente e indo peça por peça. Como se estivéssemos visualizando do alto e de lá irradiando muita luz, muita paz, muita harmonia. Dessa forma, participando do trabalho dos nossos irmãos espirituais, que levam boas vibrações aos nossos lares e aos lares dos nossos familiares. Que em todos eles possam ter muita paz, muita harmonia e muita compreensão. Pelo nosso grande lar, o planeta Terra, rogamos pela paz e pelo entendimento entre os homens. Que possamos progredir sempre, com disciplina, dignidade, respeito e muito amor. Neste momento, oremos pelos nossos doentes, pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais, em casas de caridade, por toda a humanidade em geral. Que Jesus tenha piedade da nossa ignorância e possa interceder por todos esses irmãos, doentes do corpo ou do espírito. Suplicamos amparo e luz a todos os lares, a todos os hospitais, a todos os orfanatos, a todas as casas de caridade, aos asilos, às penitenciárias, a todas essas instituições que têm o compromisso de acolher os nossos irmãos. E envolvidos pelas vibrações positivas da prece, nós vamos então receber as energias balsâmicas do mundo espiritual. E nós te dizemos: eu te agradeço, Senhor, o mundo em verde flor que me fizeste, a terra, lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Eu te agradeço, Senhor, a esperança que me acalenta ao ser, a glória de servir, o dom de compreender. Eu te agradeço, Senhor, a lição do sofrimento, no cadinho de provas em que me exaltas, estendendo-me a dor com o auxílio divino e esquecendo em silêncio as minhas próprias faltas. Mas, sobretudo, Senhor, eu te agradeço em prece enternecida esta fé que me destes para a glória da vida. Agradecemos
por todas as bênçãos aqui recebidas. Agradecemos a essa espiritualidade amiga e benfeitora que nos acolheu e que distribuiu para todos nós tudo aquilo que necessitávamos. Desejamos a todos uma boa noite, e aqueles que quiserem tomar o passe isolado, por favor, fiquem no salão, em silêncio, aguardando a sua vez. Que todos possam ir em paz e que Jesus nos ampare hoje e sempre.